Olá, aqui é a professora Caroline. Vamos continuar no estudo das operações com os números inteiros. Hoje nós vamos apresentar a divisão. Para estudar a divisão dos números inteiros, eu vou fazer uma aula bem resumidinha, onde você vai aprender a regra de sinais que nós vamos usar nos exercícios de divisão. Então vamos lá. Na regra de sinais, para a divisão, dois números que tenham sinais iguais, a resposta será positiva. Então, um positivo dividido por um positivo, resposta positiva. Um número negativo dividido por um número negativo, resposta positiva também. Então, dois números com sinais iguais, quociente positivo. Dois números com sinais iguais, resposta será mais. Dois números que apresentem sinais diferentes, resposta negativa. Positivo dividido por um número negativo, ou um negativo dividido por um número positivo, resposta negativa. Então, sinais diferentes, quociente, que é o nome da resposta da divisão, será negativo, ok? Então, vamos começar com os nossos exemplos. Então, para os exemplos, primeiro comece pensando na regrinha. Então, sinais diferentes, mais e menos. Quando os sinais são diferentes, o quociente será negativo. Agora você vai pensar na divisão. 30 dividido por 6 igual a 5. Então, quociente menos 5, ok? Resposta menos 5. Próximo exemplo. Dois números positivos. Então, são dois números que têm sinais iguais. Sinais iguais, quociente positivo. Sinais iguais, mais. 80 dividido por 8, resposta mais 10. Você observou que a regra de sinais da divisão é a mesma da multiplicação? Sabe por quê? Porque são operações inversas. A gente aprende desde muito cedo que para conferir, para fazer a prova real de uma divisão, nós podemos usar a multiplicação. Se multiplicarmos o quociente vezes o divisor, nós encontramos o dividendo. Agora, inclusive, os sinais vão mostrar se estamos certos ou não. Então, observe. Se nós multiplicarmos 5 vezes 6, encontramos 30. Vamos pensar na regra da multiplicação. Menos com menos, sinais iguais, mais. Então, tá certinho, mais 30. Olha lá no próximo exemplo. Quociente multiplicado pelo divisor tem que dar o dividendo. Então, 10 vezes 8, 80. O número, o módulo está certo. Agora, vamos pensar na regra de sinais. Sinais iguais multiplicando-se também é positivo. Sinais iguais, mais 80. É isso que a gente esperava mesmo. Então, a regra de sinais da divisão é a mesma da multiplicação. Por se tratarem de operações inversas, né? Nós usamos a mesma regra de sinal, porque também podemos usar a multiplicação para conferir os nossos cálculos aqui da divisão. Então, vamos para mais alguns exemplos. Mais exemplos. Primeiro começamos analisando os sinais. Sinais iguais, mais dividido por mais. Sinais iguais, mais. Agora, divisão de 12 por 3, tabuada. 12 dividido por 3, 4. Resposta, mais 4, ou também apenas 4. Menos 15 dividido por menos 5. Sinais iguais, mais. 15 por 5, mais 3. Resposta. Letra C, sinais diferentes na divisão. Bom, sinais diferentes, resposta negativa. 16 dividido por 4, 4, resposta final, quociente, menos 4. Menos 18 dividido por mais 6, números que têm sinais diferentes, resposta negativa. 18 dividido por 6, menos 3. Belezinha? Aí, se você quiser conferir, pode usar a multiplicação. Podemos conferir já, ó. Mais 4 vezes mais 3, mais 12. Mais 5 vezes menos... Mais 3 vezes menos 5, menos 15.
Menos 4 vezes menos 4, menos com menos, mais 16. Menos 3 vezes mais 6, sinais diferentes, menos 18. Chegamos agora num exemplo que vai acontecer o seguinte: a resposta não vai ser um número inteiro. Menos 5 dividido por menos 2, menos com menos dá mais. Só que 5 não está na tabuada do 2. Se eu dividir 5 por 2, eu vou encontrar mais 2,5. Como esse número não é um número inteiro, nós estamos estudando a divisão com números inteiros. Então, nesse caso, nós vamos escrever uma resposta assim, ó. Não pertence ao conjunto dos números inteiros. Lembrando os nossos símbolos já estudados em aulas anteriores. Olha lá, relembrando os nossos símbolos. Pertence, não pertence e o Z é o conjunto dos números inteiros, ok? Então, se aparecer aqui um número decimal, poxa, ele foi dividido e não deu um número inteiro, ele não pertence ao conjunto dos números inteiros. Na letra F, eu trouxe ela como o nosso último exemplo, porque a divisão por zero não é possível. Ela nunca é possível. Se ela for realizada, a gente não consegue nem pensar que número colocar aqui no quociente, que vezes zero, nós vamos encontrar o mais 8. Nenhum número vezes zero dá o mais 8, ok? Então, nesse caso, quando não tem uma resposta, vai ser quando o divisor, então, o divisor for zero, a gente não vai encontrar uma resposta. A gente vai responder também com um símbolo. E esse símbolo é esse E estranho aqui, ó. Esse E quer dizer não existe. Então, você não vai escrever não existe. Você vai usar apenas esse E que quer dizer não existe. Ok? Finalizamos aqui a nossa aula sobre divisão de números inteiros. Bons estudos, bom trabalho!